Bom, olá a todos. Então, hoje nós vamos trabalhar aqui um pouquinho a parte do intervalo de confiança e teste de hipótese, tá? Então, essa parte aqui é uma parte bem fácil, é bem tranquilo, né? Acaba sendo até um pouco de revisão aí da parte de estatística básica, mas é de suma importância na parte de estatística inferencial, tá? Então, lembra aqui, a gente tem o seguinte, quando a gente trabalha na inferência, é aquele processo de antes, né? A gente tem lá a população e a partir da amostra a gente vai fazer um levantamento, né? Dos dados amostrais. Logicamente, a amostra tem que ser bem representativa aí da população toda. Aí a gente pode ter interesse, né, em fazer principalmente uma estimação da média, estimação da proporção, tá? A partir dos dados amostrais para tirar conclusões lá da população, certo? Então, a gente vai começar aqui com a parte da estimação da média. Pessoal, então a ideia aqui, qual que é, né? A gente tem, por exemplo, a população, né, o todo. Então, a gente tem aqui a média que a gente tem interesse em fazer a estimação, tá? Aí, lógico, e o desvio padrão normalmente também tem interesse. E a ideia é o quê? A gente vai retirar pedaços, né? Vai tirar amostras. Logicamente, para cada amostra, a gente vai ter uma base de dados diferente, né? Então, vai ter uma base para esse, uma base para esse, né? E assim vai. Então, aqui, a gente vai ter uma média amostral, um desvio padrão amostral, né? Da amostra 1. A amostra 2 é a mesma coisa, e assim vai. Aí, lembra, é lógico que a gente vai fazer uma amostra só, para tirar conclusões a respeito da população toda. Mas a gente não sabe qual amostra que a gente está, né? Então, a ideia é a gente saber que a gente está sujeito aí a possíveis erros. Por isso tem que tomar muito cuidado e a amostra tem que ser muito representativa aí da população, né? A gente tentar minimizar esses tipos aí de erro, tá? Então, vamos lá. Então, por exemplo, aqui, uma pesquisa nos bancos de dados de um call center mostrou que em 121 chamadas amostradas, a venda média foi de R$700, tá? E o desvio padrão 100. Então, como estimar a venda média desse negócio, né? Que é considerar o negócio como todo, ou seja, a população. Então, nada mais é do que fazer lá o próprio intervalo de confiança. Aí as fórmulas, tem várias fórmulas aí, né? Então, vamos supor, essa aqui é para a média. A gente tem 121 chamadas. Aí a formulazinha base é essa daqui, intervalo de confiança da média populacional vai ser a média amostral mais ou menos alguma coisa aqui, para dar o erro, né? Então, depende do desvio padrão, raiz quadrada sobre ponderado, né, pela raiz quadrada do tamanho da amostra. E esse Z aqui, quando a amostra é maior que 30, a gente considera, então, a tabela da distribuição normal, né, da distribuição Z. Então, aqui tem aqueles níveis de confiança, que já são fixos, né? 90% o Z vale 1,65, 95% o Z vale 1,96, 99% o Z vale 2,58. Então, isso daqui, quando a amostra ela for aí maior ou igual a 30, tá? Então, esse tipo de fórmula aqui, se o nosso N ele é considerado aí um N grande, então se o nosso N ele for maior ou igual a 30, né? Então a gente usa essa formulazinha base aí, tá? Caso contrário, a gente tem que usar aquela distribuição T, né, de student. Tudo bem? Pessoal, então aqui, pode ver, o N é maior ou igual a 30, porque ele falou 121 chamadas, né? A gente tem lá 121 chamadas, tá? E a ideia aqui vai ser a seguinte, vamos supor, vamos resolver aquele exemplo lá, né? Deixa eu só mudar aqui, Então, vamos lá. Então, ele tinha lá uma amostra com 121 chamadas, tá? Então, deixa eu fazer aqui com vocês. Então a gente tem lá o N, né? Então, isso é bem fácil, né? Então, ele quer fazer, um intervalo de confiança. Vamos supor, intervalo de confiança da média, tá? Aí ele tem, lembra, é o X barra, mais ou menos, né? O Z tabelado,
vezes o desvio padrão, tá? Se for conhecido da população, sigma. Caso contrário, né, tem que ser o da amostra, o S mesmo, sobre raiz quadrada do tamanho da amostra, tá? Que é o N. Então, isso daqui, ó, quando o N é maior ou igual a 30. Quando for menor, aí o intervalo de confiança, então, ó, da média, a ideia é parecida, né? Aí é o x barra, que é a média da amostra, ó, mais ou menos, só que aqui é o T de student, né? Com N menos 1 graus de liberdade, ó, vezes S sobre raiz quadrada do tamanho da amostra. Então, isso aqui, ó, quando o N ele for menor que 30, tá certo? Pessoal, então, ó, no exercício que a gente está fazendo lá, né, que foi proposto aí, a gente tem o seguinte, ó, ele quer fazer lá uma, ó, voltando aqui ao enunciado, 121 chamadas, a média foi 700 e o padrão foi 100, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Então, por exemplo, ó, lá no exercício, então a gente tinha lá intervalo de confiança da média populacional. Vamos supor 90% de confiança, tá? Normalmente tem que ser dado, tem que ser pedido aí. Aí o x barra 700, tá? Que é a média da amostra, né? Mais ou menos. Aí o z tabelado para 90%, ó, 1,65, aquela tabelinha prática, né? Vezes o desvio padrão foi dado lá 100, ó, sobre raiz quadrada do tamanho da amostra. Ele falou uma amostra lá de 121 chamadas, tá? Então é só fazer essa conta aí, moleza, né? Ó, 121, vamos fazer a raiz, dá 11, né? Aí é 1,65, né, vezes 100 dividido por 11. Ó, então dá 15. Então aqui o intervalo de confiança da média, ó, como que ele vai ficar, né? Ele vai ser lá 700 com intervalo de variação, ó, mais ou menos 15. Ou seja, ó, ele pode variar, né, de 700 menos 15, vai dar lá 685 até no máximo 715, né? Então, a venda média pode ser qualquer número entre 685 e 715 com 90% de confiança. Tudo bem? Então, ó, essa que é a ideia, né? Então, quando faz a interpretação, é justamente isso, né? Tem 90% de chance em afirmar que a média da população é qualquer valor aqui dentro. No caso, a média do exemplo era a venda média. Tudo bem? Ó, então fácil, né? Se mudar o nível de confiança, vai mudar aqui o Z. Se for o N menor que 30, aí a tabela é o T de student, tá? Com N menos 1 graus de liberdade. Tá certo? Ó, então, aí o alfa, você pega lá o alfa, que vai ser, vamos supor, nível de significância, tá? Então, se você falar 90% de confiança, o alfa seria 10%, tá? Aí aqui, como ele é bilateral, que é para os dois lados, eu teria que usar um alfa de 5% lá na tabela T. Ó, então, quando for amostra grande, né, maior ou igual a 30, o desvio padrão populacional conhecido, é essa primeira tabelinha, né, que é o Z, e se for amostra pequena, o N, a gente usa a tabela T, tá? A tabela T de student. Ó, então, por exemplo, ó, se a gente tivesse aqui, ó, testes de uma nova droga em 10 pacientes, revelou um aumento médio de pressão sanguínea de 2,25, tá? Com um desvio padrão, ó. Ó, então tá lá a pressão sanguínea, né, de 2,25, com desvio padrão de 0,95, tá? Qual deve ser o intervalo de confiança para 95%? Então agora a gente usa a distribuição T. Então, ó, 95%, aí o alfa da tabela é 5%, tudo bem? Aí aqui, ó, quer ver? Vamos fazer aqui vamos fazer aqui a resolução, ó. Então vamos pegar assim, ó.
Ó, então ele vai mudar o T tabelado, tá? Pessoal, aí o T, ó, ele tem a amostra é N10, né? Aumento médio ó, de pressão 2,25, desvio padrão 0,95. Então a gente tem o seguinte, ó, quando a gente for fazer aqui, então, por exemplo, ó, o X barra, ó, o X barra foi dado lá 2,25, tá? Que é o aumento médio aí da pressão. E o desvio padrão, né? A gente pode pegar aqui, ó, o S foi dado lá 0,95, tá? Foi o que a gente tinha lá no enunciado, né? 0,95 desvio padrão. O intervalo de confiança ele quer 95%, ó. Então, o nível de confiança, ele fixou aqui, ó, o nível de confiança, né? Aí ele fixou em 95%. Aí, como a amostra ela é pequena, ó, a amostra aqui, o N é 10, ele falou lá uma amostra com 10 pacientes, por exemplo, tá? Então tá aqui. Então a gente tem que usar a tabela T de student, tá? Ó, T de student. Pessoal, aí é o seguinte, na tabela T, aí o que a gente tem, ó, vamos pegar aqui a tabela T, ó, ela foi construída com essas características, tá vendo? Ó, a área aqui sombreada, que é esse alfa, né? Ele tá, no caso, só de um lado, né? Ele não tá bilateral, ele tá somente unilateral. Então sempre olha, porque as tabelas, assim, você pode olhar em vários livros, né, sites e tudo mais, tem que ver como que ela foi construída. Então, normalmente ele mostra o desenho, né, da distribuição. Então, ó, como ele falou 95% de confiança, aí a ideia é o quê? A gente teria, né, ó, o 95, a gente teria aqui, no caso, bilateral. Ele seria assim, ó, daqui até aqui é o intervalo de confiança. Então, por exemplo, ó, seria lá os 95%, tá? Aí lembra, abaixo da curva, né, total tem que ter 100%, né? Então, como aqui é unilateral, ó, então vai ter que ter metade para cada lado, ó. Então, aqui vai ficar, ó, alfa sobre 2, né? E aqui alfa sobre 2, tá? Então, por exemplo, ó, aqui ele está considerando ó, o alfa, que é tudo que está para cá, né? Então, por exemplo, a gente teria lá, vamos supor, 5% que falta, né? Então, desse lado aqui vai ter 2,5. A gente vai ter que usar aqui, ó, o 2,5. Então, por exemplo, ó, alfa é 2,5%, seria esse aqui, né? E n menos 1, ó. N menos 1, tá? Que são os graus de liberdade. Então, ele está aqui, ó. N9, ó, graus de liberdade, né? N menos 1 e 0,25. Então, o nosso T, que a gente vai usar lá no exemplo, seria esse aqui, ó, 2,262, tá? Então, esse aqui é só por causa da construção da tabela, tudo bem? A gente tem que ver o percentual que está aqui nessa área, né? Então, como falta 5%, né? Tá metade para cá, outra metade para cá, tudo bem? Então, vai ser 2,5 aqui, ó. Se fosse 90%, aí ficaria 5% para cá, 5% para cá, né? Aí a gente olharia nessa coluna dos 5%, e aqui, ó, são os graus de liberdade nessa primeira coluna, né? Então, nesse caso aí, a quantidade de graus de liberdade é n menos 1, tá? Então, a gente vai e acha aí na tabela facilmente. Então, nesse caso é 2,262, beleza? Ó, aí só muda o T tabelado, né? 2,262. Ó, então, voltando aqui na hora do intervalo de confiança, ó, a gente vai ter aqui, ó, o T, né? Com 10 menos 1 graus de liberdade, ó. Graus de liberdade. Então, ele estava lá 2,262. Pode ver, ó, se a amostra é pequena, né? Então, esse T aqui ele é maior em relação ao Z, que fica mais impreciso o intervalo. Ó. Aí fica lá, intervalo de confiança da média é o X barra 2,25, né? Mais ou menos o T tabelado, ó, 2,262.
62 vezes desvio padrão S, 0,95, ó, sobre raiz quadrada do tamanho da amostra, que é 10. Tá? Aí é só fazer essa conta aí, para a gente ver o intervalo de variação aí, no caso do aumento da pressão, né? Tá, 2,262 aí, vezes 0,95, né? Aí embaixo ali a raiz quadrada, divide, vai dar 0,67, 0,68 aqui, tá arredondando? Então isso aqui, ó, vai dar 2,25 mais ou menos 0,68, tá? Aí você pode colocar na forma de intervalo, fica mais fácil a interpretação, 2,2050, 0,68 menos, então ele varia de 1,57, né? Ó, então ele vai de 1,57 até 2,25 mais 0,68, ó, 2,93. Então, é o aumento lá da médio da pressão, né? Que era dado no exemplo, ó, 2,93. Então, a gente tem aí 95% de confiança, né, para afirmar que o verdadeiro aumento da pressão média pode ser qualquer valor entre 1,57 e 2,93, tá? Em termos estatísticos, é a mesma coisa. Beleza, então? Então, vocês podem ver assim que é bem fácil, né? Não tem nada demais. É igualzinho lá a parte da estatística básica mesmo. Certo? Ó. Aí a gente tem, da mesma forma, estimação de proporção. Então, se o interesse for estimar percentuais, né? Então, participação de mercado das empresas, de produtos, né? Às vezes você quer ver a participação de mercado das seguradoras no país, tá? Verificar índice de sinistralidade, tá? Sinistros que você tem, índice de reclamações sobre determinado serviço prestado, determinado produto, no caso de eleitores, né? De um certo partido, de um certo candidato, tá? Na época de eleições. Então, a gente pode usar isso porque o interesse, o objetivo é achar estimativas sobre percentuais. Aí é muito parecido, tá? Só muda a fórmula de cálculo. Quer ver? Ó, vamos ver um exemplo. Uma pesquisa de mercado com 90 consumidores mostrou que o market share da empresa é de 25%. Como estimar o market share do mercado todo, né? Com 95% de confiança, tá? De um determinado grupo lá de consumidores, ó. Então, o intervalo de confiança da proporção é o P-chapéu mais ou menos E, raiz do P-chapéu 1 menos P sobre o N, tá? O P-chapéu é da amostra, né? Então, ó, esse daí, 0,25 é o que ele já deu, mais ou menos 1,96. Ó, nesse caso, a gente vai usar aí, ele falou, né, 95% de confiança, ó, então 1,96 é o valor tabelado, vezes raiz de 0,25 menos 0,25, né, só aplicar a fórmula sobre 90. Então, aqui, ó, 0,25 mais ou menos 0,09, tá? Então, o market share, ele pode ser 25 menos 9, né? Até 25 mais 9, utilizando 95% de confiança, tá certo? Então, a gente tem uma estimativa, né? Para a população como um todo. E aí, o tamanho da amostra, ele sai daqui, ó. Quando for a média, a gente tem lá a margem de erro, né? Lembra, é o x barra mais ou menos z vezes desvio padrão sobre raiz de n, né? Então, essa é a margem de erro. É só isolar aqui o n, ó, vai ser z sobre desvio padrão sobre a margem de erro estabelecida, tudo ao quadrado. Isso aqui, ó, na verdade, ele é pouco usado. O que é mais usado é quando é usada a proporção, tá? Então, no caso de média, né, você estipula o erro em unidades que você está olhando. Aquele caso lá das vendas, então a gente teria lá o erro, sei lá, base monetária, tá? Mas é comum, né, a gente trabalhar com percentuais. Então, por exemplo, no caso dos percentuais, é isso aqui, ó. A margem de erro sai lá do intervalo de confiança da proporção, tá? Que pode ver, ó, não é nada demais, é essa parte aqui, né, ó. Quando ele fala margem de erro, ó, P-chapéu mais ou menos tudo que vem depois, né? O que vem depois é a margem de erro que está associada, tá? Então, é só isolar aqui o N, ó. Esse P aqui, ó, se não for conhecido, aí usa o P que vai dar uma amostra máxima, tá?
Então, quando não tiver informações sobre o P, usa P meio, 50%. Tá? O erro você fixa, tá? O Z é tabelado, aí você usa o P meio caso não seja dado nenhuma informação sobre ele. Então, podemos colocar aqui, ó, como observação, ó, quando P for desconhecido, então usa P meio, tá? Porque aí fica meio vezes meio, que vai dar aí 0,25, tá? Que vai te dar um tamanho de amostra máximo. Então, pesquisas eleitorais, né? Muito comum isso daí. Aqui, ó, ele colocou ó, 2% de margem de erro, e aqui ele já deu que o P era conhecido, ó, do market share do anterior, tá? De 0,25. Caso contrário, usaria meio aqui, ó, ficaria meio vezes meio, tá? Aí, ó, 196, que é o nível de confiança, né? 95. Margem de erro 2 pontos percentuais. Faz a continha aqui, ó, ele precisa de uma amostra de 1.801. Tá certo? Ó? Então, pessoal, intervalo de confiança, vocês podem ver assim, a estrutura é a base, tá? É bem tranquila. Aí eu coloquei para vocês, ó, tem esse formulário aqui, ó, que tem para intervalo de confiança. Então, aqui é só para ficar atento. Então, nos exercícios, dá uma olhada, né? Ó. Então, por exemplo, ó, intervalo de confiança para a média populacional, MI. Então, tem alguns casos, ó, se o sigma é conhecido, lógico, desvio padrão da população é muito difícil, né, ser conhecido, tá? Mas se for, aí é o Z normal, igual a gente está fazendo, ou o tamanho da amostra maior ou igual a 30, tá vendo, ó? É x barra mais ou menos Z, né, S sobre raiz de N. Se a amostra for pequena, ó, ou o sigma desconhecido, a diferença é que aqui a gente usa os valores T, ó, com N-1 graus de liberdade. Então, a tabela T-student. Ó, aí, quando for intervalo de confiança da proporção, ó, proporção populacional, né, que é o P, é aquilo que a gente viu antes, ó, P chapéu mais ou menos raiz de P chapéu, 1 menos P chapéu sobre N, tá? É aplicação de fórmula. A gente tem vários testes, só muda a fórmula, tá? Aí, se for estimar a média populacional, ó, tamanho da amostra N, a fórmula é Z vezes desvio padrão S sobre o erro, tudo ao quadrado. Caso contrário, se for estimar a proporção, ó, quando o interesse é percentuais, aí é Z quadrado sobre erro quadrado, P chapéu menos P chapéu. Lembrando, se não for dado P chapéu, usa meio, né? Que aí tem um tamanho de amostra máximo. Pode ser de interesse, ó, a gente ver diferença entre médias. Então, comparar dois grupos, tá? A gente quer ver o grupo de uma média de, vamos supor, a gente vê lá, sei lá, prêmio médio pago de seguros de uma determinada categoria de seguros versus outra categoria, tá? O preço médio da outra categoria. Aí a gente quer comparar um grupo com outro. Então lembra, em estatística não é só comparar a média friamente, né, de um com o outro, porque a gente está tirando conclusões a respeito da população toda, tá? Então precisa do intervalo de confiança. Ó. Então, quando for um menos o outro, ó, é x barra 1 menos x barra 2, mais ou menos z, tá? Raiz, aí ó, desvio padrão do primeiro sobre o tamanho da amostra do primeiro, mais desvio padrão do segundo, amostra do segundo. É só aplicar a fórmula. Aí, se esse intervalo aqui ele contiver o zero, vamos supor, a amostra do primeiro aqui é 10, a outra é 8, tá? Quer ver? Ó, vou colocar aqui só para ilustrar, ó, se a gente for rabiscar aqui, quer ver? Deixa eu só abrir aqui, ó. Ó, vamos fazer assim, quer ver? Ó? Intervalo de confiança para a diferença, né? Então, vamos supor que a gente desse... Deixa eu colocar aqui mesmo, ó, só para ilustrar, tá? Ó, mas é bem fácil, é aplicar a fórmula, não tem erro, né? Então, vamos supor, você tem lá uma seguradora 1, tá? Ou
Você tem lá um produto da seguradora, aí você tem lá um prêmio médio, ó, que você pegou aí, x/1, foi igual a pago a 10, tá? 10 mil, por exemplo. Tá aqui. Aí você pega lá o prêmio médio lá de um outro produto, por exemplo, ó, x/2, suponha que deu 8. Ou podia ser duas seguradoras, né, que a gente podia estar comparando. Então depende, são dois grupos. Aí, lógico que a gente tem o desvio padrão do primeiro aqui, não tem? Então, vamos supor, ó, se o desvio padrão aqui da população fosse conhecido, ó. Aí o desvio padrão 1, suponha que fosse 2, desvio padrão 2, suponha que fosse 1, tá? E aí a gente pegou uma amostra aqui, ó, só para ilustrar. O tamanho da amostra 1 aqui, ó, vamos supor, pegamos 100, tá? A amostra 2, suponha que a gente pegou lá, sei lá, 200. Tá? Por exemplo. Então, ó, esse caso aqui, ele está considerando ali, ó, intervalo de confiança para a soma ou diferença, né? Caso, ó, desvio padrão populacional, eles são conhecidos, tá? A gente está subentendendo, supondo isso daqui. Então, para fazer intervalo de confiança da diferença entre eles, ó, é aplicar a fórmula. Então, não tem como errar, né? Então, a gente faz o quê, ó? Vocês têm um formulário aí, ó, é só pegar intervalo, ó, de confiança. A gente quer ver se de fato a média 1 é maior que a média 2, ó. Então, Mi1 menos Mi2, tá? A gente quer ver das populações. Ó, x/1. x/1 é 10, né? Menos x/2, que é 8, ó. Então, a gente tem ali, ó, a primeira parte da fórmula, que aqui ele coloca o geral, pode ser mais ou menos, tá? Normalmente é menos que interessa. Aí vem aqui, ó, que a gente quer ver um menos o outro, ó. Mais ou menos, né, da fórmula. Aí o Z, vamos pegar para 95% de confiança, tá? Então o Z é tabelado, 1,96, ó, vezes raiz quadrada, sigma 2, 1, ó. O sigma 1 é 2, né? Ficar 2 ao quadrado, ó. Então vai ficar 4, tá? Sobre N1. N1 da amostra 1, 100. Ó, mais, aí tá lá, sigma 2, 2, né? Sigma 2 vale 1 ao quadrado, continua 1 sobre o tamanho da amostra dele, 200, tá? Então aí, ó, é só fazer a conta, né? Vou fazer ali entre parênteses, porque lembra, quando compara uma média com a outra, você podia fazer os intervalos de confiança separados, tá? Igual a gente fez no anterior. Aí, se houver interseção dos intervalos de confiança, a gente fala que os dois são estatisticamente iguais, né? Por menor que seja a diferença, que é o chamado tal do empate técnico, né? O pessoal fala muito isso em pesquisas, tá? Então, vamos fazer ali, ó, 4 dividido por 100, depois 1 dividido por 200, vamos somar, vamos fazer a raiz tudo direto, tá? Para não limpar a memória, vezes 1,96, deu 0,4158, ó. Então, isso daqui, ó, vai dar 10 menos 8, 2, mais ou menos. Aí aqui, ó, deu 0,42, tá? Então, a diferença entre eles varia 2 menos isso, ó. Então, é 2 menos ele, vai dar 1,58, né? Então, ó, ele varia aqui de 1,58 até 2,42, né? Então, ó, se não passou pelo zero, significa que, de fato, há diferença significante entre os dois grupos que estão sendo comparados, tá? Então, isso aqui é importantíssimo, hein? Quando vocês estudarem lá nos cursos de modelagem, ou multivariada, regressão logística, a variável resposta ela é binária, ou é uma coisa ou outra. Então, a gente pode tratar, por exemplo, ó, é muito comum, né, você estudar sei lá, o efeito, né, de algumas variáveis de acordo com o gênero do indivíduo, né, se é masculino ou feminino, por exemplo, tá?
Então, a tua resposta, o teu Y, seria feminino ou masculino, tá? Por exemplo, casado ou solteiro, fumante ou não fumante, tem seguro ou não tem seguro, tá? Essa que é a ideia. Aí é muito comum, se a gente tem dois grupos que a gente quer fazer estudo de regressão logística, por exemplo, é comum verificar se de fato a média de um é diferente da média do outro. Aí é importante fazer esse tipo de análise, tá? Esse aqui é legal. Se contivesse o zero aqui o intervalo, aí pode dizer o quê? Se dá zero, quer dizer que a diferença é nula, né? Os dois seriam estatisticamente iguais, tá? Caso contivesse o valor zero, usando, no caso aqui, tantos por cento de confiança. Beleza? Muito bem. Ó, deixa eu só apagar aqui. Pessoal, aí é o seguinte, ó. Tá vendo? Aí só vai mudando fórmula, tá? Então, por exemplo, ó, se for diferença de média, quando o desvio padrão for, ó, desvio padrão populacional for desconhecido, só que aí são supostamente iguais, tá vendo? Aí tem que fazer alguns ajustes, ó. Aí a fórmula aqui, ó, o que que vai mudar, ó? Ele vai usar o T student, tá? N mais 1, N1 mais N2 menos 2 graus de liberdade, lá na tabela. Só que aí, ó, o desvio padrão tem que ser esse ponderado aqui, ó. Tá vendo, ó? É o desvio padrão, a variância aqui da amostra 1, né? Variância da amostra 2, tá? Só fazer aqui a ponderação, tá vendo, ó? N1 mais N2 menos 2, né? Esse é o S2 ponderado, ó. Aí pronto. Aí você faz aqui, ó, você vai achar esse número, né? Põe aqui na fórmula, é o mesmo, tá? Aqui em cima, ó. Só muda aqui embaixo, N1, N2, e usa o T. Se forem grandes, ó, normalmente acima de 30, tá os dois, N1, N2. Aí você pode usar o Z aqui no lugar do T. Essa aqui é a ideia, tá certo? Porque quando a amostra é pequena, né? Esse T aqui, normalmente, ele é maior que o Z, né? Então fica mais impreciso aqui o intervalo, tá? Só para isso. Aí tem várias formas, né? Várias simulações. Depois nos exercícios lá, vocês vão só olhando isso daí, ó. Intervalo de confiança, ó, para soma ou diferença de médias, quando os desvios populacionais, ó, são desconhecidos e são supostamente desiguais, ó. Se forem desiguais, ó, N1, N2 grandes, usar a tabela Z, aí a gente faz isso aqui, ó. S1 quadrado, S2 quadrado, normal, tá vendo, ó? Se eles forem desiguais, aí tem que fazer assim. Porque se for supostamente iguais, aí a gente tem que fazer um ponderado deles, né, entre eles, ó, para usar aqui, tá, da variância, ó. Porque teoricamente está falando que eles são iguais, né? Se são iguais, tem que ser o mesmo número aqui e o mesmo número aqui, ó. Agora, se são supostamente diferentes, ó, aí você vai ter o desvio padrão da amostra 1 e o desvio padrão da amostra 2, tá? A variância, né, aqui no caso, vai extrair a raiz depois, tá? Mas tá vendo, ó, é parecido lá com o que a gente fez, né? Aí, se for pequeno, aí usar a tabela T-Student com esse φ graus de liberdade, ó. Aí só muda aí a conta dos graus de liberdade, vai dar essa continha aqui antes para olhar na tabela, tá vendo, ó? A fórmula é a mesma, tá? Só que aí no lugar do Z é o T. Aí o T que é chato, porque tem que fazer isso aqui para achar a quantidade de graus de liberdade lá na tabela, tá? E se for para intervalo de confiança, para soma ou diferença entre duas proporções, tá vendo? A estrutura é a mesma, ó. P1 chapéu, P2 chapéu, né? Raiz quadrada, ó, P1, 1 menos P1, N1, mais P2, 1 menos P2, N2, tá? Então, isso aqui, tá vendo? É a mesma estrutura, só que agora ele falou em percentuais. Então, às vezes você quer ver, sei lá, índice de sinistralidade, tá? Ou disposição ao risco de, sei lá, 2 bairros diferentes, vamos supor, da Grande São Paulo, por exemplo, tá? Aí tem 2 bairros lá de interesse, ou 2 regiões, e a gente quer comparar o índice de sinistralidade, tá? Se está maior, se são iguais ou não. Aí faz a mesma coisa, vê lá o índice da região 1 em percentual, né? Índice da região 2 em percentual. Faz a conta, aí faz o intervalo, igualzinho a gente fez aquele anterior, tá? E vê, se contiver o valor zero, a gente fala que os dois são estatisticamente iguais, tá? Se for diferente de zero, aí a gente vai ter que, de fato, a diferença é significante, tá fixando aí algum nível de confiança. Beleza? Então, mas ó, é aplicação de fórmula. Nos exercícios, fiquem atentos a esses detalhes, tá? A diferença entre média, proporção, se são variâncias iguais ou desiguais, e assim vai. Aí só vê a fórmula que você vai usar, mas é exatamente a mesma coisa. Não tem como errar isso, né?
Então, vamos lá, hein? Força. Atenção. Ó. E o teste de hipótese, também ele é muito parecido lá com o que a gente fez, que vocês fizeram lá em Estatística 1, né? Ó, então a gente tem, ó, isso aqui é uma técnica, isso aqui é muito útil, né? Porque, na verdade, teste de hipótese tem vários e vários testes. Na parte de modelos, a gente testa se os coeficientes são nulos ou não, se uma regressão ela é válida ou não, tá? Se os dados seguem uma certa distribuição. Não é muito comum, né, nos exercícios, a gente ficar assim, ó, suponha x1, x2, x3 siga uma distribuição normal, não é? Suponha que siga uma exponencial, por exemplo. Então, você fala assim, pô, mas como que a gente sabe se os dados seguem uma distribuição ou outra? Então, é comum fazer teste de hipótese para isso. Então, existem vários testes já consolidados. Então, aqui ó, a gente formula uma hipótese quanto ao valor de um parâmetro, né, populacional, tá? No nosso caso aqui, e faz um teste que indicará aceitação ou rejeição da hipótese. Se for mostrar isso aqui para a estatística, ele não aceita, literalmente, né, não aceita falar aceitação. Ó. Então é comum, ter uma discussão, né, disso daí e tal. Então o cara fala, não é aceita, né, ele não rejeita, tá? Aí começa uma discussão aí filosófica, né? Então se for apresentar num trabalho, numa discussão, né, que tenha caras mais técnicos, estatísticos, aí evita a briga, né? Em vez de falar aceita, tá bom, não rejeito, tá bom? Então, assim, é só questão mais, né, para o pessoal aí ficar satisfeito, tá? Então, por exemplo, ó, a gente tem aqui, ó, uma hipótese, né? Então, a gente vai ter uma suposição quanto ao valor de um parâmetro e a regra de decisão. Aí, lembra, a gente tem que formular sempre duas hipóteses. Uma que a gente chama de H0, que é a hipótese nula, que é a hipótese a ser testada, tá? Que é a afirmação do problema, né? O que a gente quer achar, versus uma hipótese alternativa, que é a hipótese H1, tá? Ou HA, né? É mais comum H1, mas às vezes o pessoal coloca HA, hipótese alternativa. Por quê? Se rejeitar uma hipótese, a gente vai aceitar outra e vice-versa, tá? Ó, aí tem alguns erros, por exemplo, nós podemos rejeitar uma hipótese H0 verdadeira, concorda? Que a gente não sabe, né? Você tá afirmando sobre um parâmetro da população, então afirma-se que a verdadeira renda média da população do estado de São Paulo é igual a 2.439, por exemplo, tá? É uma afirmação, né, da renda média de toda a população do estado. Então, a gente vai pegar uma amostra para verificar isso. Então, a gente pode, na verdade, os dados da amostra podem rejeitar, né, vir a rejeitar essa hipótese, quando, na verdade, ela seria verdadeira. Então, a gente está cometendo aqui o que a gente chama de erro tipo 1. Ó. Probabilidade do erro tipo 1 é o alfa, que é o chamado, né, o nível de significância. Então, isso aqui ele é fixado antes. Ó. Então, o alfa, tá? Que é o nosso nível de significância. Então, é muito comum, né? A gente já fixa isso aqui no teste de hipótese, tá? Então, já sabe, né? Qual é o erro tipo 1 que a gente está sujeito a cometer. Probabilidade do erro tipo 2, que a gente chama de beta, na verdade, é aceitar a hipótese nula falsa. Então, às vezes, pode acontecer o oposto, né? A gente não rejeita a hipótese nula, sabe? E, na verdade, ela é falsa. A gente está sujeito a esse erro. Normalmente, a gente fixa aqui o alfa, né? O outro aí a gente nem olha muito. Pessoal, aí aqui, ó, uma coisa importante é esse valor P, que é uma probabilidade, ó. Aí, qual que é a ideia? Ele corresponde à probabilidade associada ao valor da estatística do teste, calculada a partir de uma amostra, tá? Então, você tem aqui ó, a região de aceitação do H0 e a região de rejeição. O alfa, que é o nível de significância, a gente vai fixar. Aí, esse valor P, assim, ó, quando calcular a estatística do teste, lá nas fórmulas, ele vai cair no gráfico, né? Aí, suponha que ele caiu aqui. O valor P é justamente a probabilidade até esse ponto, ó. Vindo aqui da direita para a esquerda, tá? Então, aqui lembra, a área abaixo aqui é 100%, né? Então, o nível de significância, deixa eu fazer só um rabisco aqui, ó.
Então, por exemplo, ó, o alfa, ele podia ser assim, ó. Ó, eu vou colocar, vou fazer aqui só para a gente poder ilustrar. Vamos supor assim, ó. Ó, vamos supor que o nível de significância ele foi fixado aqui, ó, nessa parte. Ó, aí esse aqui em verde, essa parte aqui, ó, seria o alfa, tá? Então o alfa, ele estaria aqui, vou só rabiscar. Então o valor P, né? Se ele, a estatística cair aqui, ó, ele está na região de aceitação do H0. Então o valor P ele vai dar maior que esse alfa, ó. Ele não vai rejeitar o H0, tá? Agora, se o nível de significância alfa ele tiver para o outro lado, vamos supor que o alfa ele está aqui, ó. Vamos supor, o alfa vem até aqui. Aí calculamos o valor P, deu aqui, ó, nessa área, né? Então ele está na região de rejeição, ó. O valor P menor que alfa, rejeita H0. Porque por software, às vezes é mais fácil tomar a decisão olhando o valor P, tá? Do que ter que fazer aí todas essas contas, tranquilo? Então isso aqui é uma regrinha prática, é legal. Eu particularmente tenho até preferência por usar o valor P, ao invés de ficar fazendo a conta mesmo. O valor P no software fica mais fácil de analisar. A gente pode ter vários testes de hipótese, né? O que manda o tipo de teste, ó, é a hipótese alternativa. Se a hipótese alternativa tiver sinal diferente, ele é um teste bilateral. Ele seria assim, ó, região de rejeição do H0, ó, para cá e para cá, tá? Então, e no centro aqui seria a região de aceitação do H0, ou não rejeição do H0, né? Aí, ó, por exemplo, se a hipótese alternativa, ó, a média é menor que alguma coisa, a população, né, ó, média menor que alguma coisa, ele é unilateral à esquerda, tá? Só olhar aqui, ó. Aí ele vai ser unilateral à esquerda, que é esse caso aqui. Tudo para cá vai ser, então, a aceitação do H0, tá? Aqui é mais uma revisão, né? E se o H1 for a média maior, aí ele é unilateral à direita, seria dessa forma. Tudo bem? Tudo para cá, aceitação do H0, para cá seria a rejeição. E a rejeição onde fica concentrado o nível de significância, que é o nosso alfa, tá? Ó. Pessoal, então aí é bem tranquilo, né? RAH0, ó, região de aceitação de H0, ou não rejeição, tá? Se preferir. RR, região de rejeição da hipótese nula. Aí temos, ó, testes de médias, proporções, né? Igualdade de médias, igualdade de proporções. Parecido lá com o que a gente viu lá no intervalo de confiança, tá? Então, ó, o procedimento é basicamente esse, qualquer que seja o teste. Qualquer teste que vocês pegarem por aí, ó, a primeira coisa, assim, o cara inventa o nome, tá? Fala lá, teste da raiz unitária, teste de Philippe Ferron, tá? Tem um monte de teste, tá? Teste Kolmogorov-Smirnov, teste Levene, então tem vários. Aí a ideia é sempre ver quem é a hipótese nula do teste, quem é o H0, e ver quem é a hipótese alternativa. Porque normalmente você vai fazer isso aí no software, tá? Depois. Então você joga lá, aí, por exemplo, aí rejeitou a hipótese nula. Você tem que saber o que você está rejeitando, né? Então isso aí tem que ficar bem claro. Quem que é o H0, quem que é o H1, para saber, né? Se rejeitou, o que rejeitou e o que vai ser aceito, tá? Ó, esse aqui lá da estatística 1 é o TCAL, né? Que é teste de média, comparar, né? Ele tem uma afirmação sobre a média. Aí a formulazinha, ó, x barra menos μ0 sobre S sobre raiz de N, tá? Quando for fazer a conta, né? Aí usa a tabela T de student com N-1, aquela tabela de antes. Então, por exemplo, aqui, ó, historicamente, temos um registro médio de 115 pontos em um teste vocacional para alunos aí de uma escola. Esse ano foi feito um teste para uma nova turma e numa amostra de 25 alunos, observou-se uma média igual a 118, desvio padrão 20. Então ele deu aqui a média, ó, x barra, tá? E o desvio padrão S20, né? Uma amostra N 25. Podemos afirmar com 5% de significância, ó, que a média da população é a mesma dos anos anteriores? Então, ó, formula a hipótese, né? Ó, a hipótese H0, ele quer saber se a média é a mesma, não é? Se a média é a mesma,
Ó, então a gente vai comparar com 115, que é o que ele tinha dito antes, né? Que era o histórico dele. Tá lá, H0. Como não falou nada sobre o H1, assim, se o H1 é maior que a média ou é menor, pode considerar o geral, H1 a média é diferente do 115, tá? O alfa ele deu, ó, nível de significância 5%, sempre tem que ser fixado, tá? Se por um acaso algum exercício ou outro não tiver o nível de significância, você fixa 5, 10, não tem problema, tá certo? Pode fixar 5. Ó, aí aplica a fórmula, T calculado, ó, x barra, 118, tá? A média da amostra ele deu, menos Mi0, ó, Mi0 é a afirmação da hipótese nula, 115, sobre desvio padrão S sobre raiz de N, ó. Desvio padrão S é 20, foi dado, raiz quadrada de 25, ó, deu 0,75. Pessoal, aí aqui, ó, é o seguinte, é legal, eu particularmente eu gosto muito de fazer o gráfico para visualizar, tá? Eu acho que esse sinal de teste, pelo menos eu sou mais visual. Então, por exemplo, ó, opa, ficou mal aqui, né? Ó, deixa eu só apagar isso aqui. Então, por exemplo, ó, você pega aqui o gráfico da distribuição T de student, né? Então, vamos fazer aqui só uma ilustração, tá? Então, vamos supor o seguinte, ó. Então você tem aqui, ó. Então, vamos supor um pouco parecido aí com a distribuição normal, né? Então, tá aqui. Ó, aí se ele falou lá 5% de significância, ó, aí o gráfico que a gente vai ter é assim, ó. Primeiro, como aqui, ó, o H1 que manda, como o sinal é de diferente, ele pode ser maior que o 115, como ele pode ser menor, concorda? Ele pode estar, né, dos dois lados. Essa área central vai ser, então, a região de aceitação da hipótese nula, tá? Os extremos aqui correspondem ao nível de significância. Como ele falou 5%, então a gente vai ter aqui, ó, 2,5%, ó, para cada lado, que é simétrico, né? Ó, 2,5% aqui na distribuição T, né? E aqui, ó, 2,5% para cá. Ó, aí esses valores aqui, ó, que são os valores limitantes aí, ó, entre as duas regiões, porque aqui dentro é aceitação, para cá, para a esquerda ou para a direita é a rejeição do H0. Aí esses aqui são valores tabelados, distribuição T-student, tá? Ó, então ficou 2,5%, tá vendo? Ó? Aí é com N menos 1 grau de liberdade. Vamos lá na tabela? Ó. A tabela também tá disponível para vocês. Ó, tabela T-student. Ó, 2,5, né? Que é o que está para cá. Lembra, ó, a gente tem que olhar, ela foi construída unilateral, ó, 2,5, tá aqui. N menos 1. Então, o N é 20, vai ser 19, né? Então, a gente vai pegar aqui, ó, N menos 1, né? Então, 19 é 2,5%, então vai dar aqui, ó. Tá certo? Ó? Porque, ó, foi 2,5. Aí, lembrando, né? A gente tem 2,5 de área para cá, ó. No nosso exercício aí específico, tá? Então, o valor que a gente quer é o 2,093, que vai ser usado lá na limítrofe ali da tabela, tá? Ficou bonito, né? Limítrofe, né? Não sei de onde saiu isso, mas fica bonito, né? Só, pô, ficou legal, né? Pá. Ó, atenção. Então, ó, 2,093, como ele é bilateral, o zero está no meio, né? Então, aqui é positivo, ó. 2,093. E aqui, ó, é o negativo dele, 2,093, tá? Então, o T, ó, tabelado, foi o que a gente viu agora há pouco, tá lá 2,093. Pessoal, até aí tudo bem? Aí, qual que é a lógica? Ó, o T calculado foi feito aí
que deu lá o 0,75, não é? Aí a gente vê onde isso aqui vai cair no gráfico, ó. Lembrando, o 0 está aqui no meio, tá? Ele é simétrico, tá aqui. Aí o 0,75, ó, ele vai cair aqui, concorda? Ó? Ó, então, por exemplo, ó, esse ponto aqui que seria o T calculado. Ó, Tcal 0,75. Aí toma a decisão, caiu na aceitação do H0, não caiu? Então a gente não rejeita essa hipótese nula. Ó. Então, portanto, de fato, a média populacional é igual a 115, né? Com 5% de significância. Tá certo? Ó, com 5% de significância. Ó, aí aquela história lá do valor P que eu falei para vocês, o valor P a gente não vai ficar calculando aqui, tá? Senão tem que ficar pegando a tabela toda hora. É mais o software mesmo. Então, por exemplo, às vezes o software não vai soltar o Tcal aqui, mas ele soltaria a probabilidade. Aí o valor P aqui, pessoal, ó, qual que era a ideia, né? Ele vai te dar uma probabilidade, ó, um percentual até aqui, ó, até esse T que foi calculado. Ó. Então, o valor P, ele seria tudo aqui que está em vermelho, ó, essa área. Tá? Graficamente seria isso, ó, o valor P. Então, por exemplo, o nível de significância, ó, o nível de significância aqui, o alfa, ele é essa área aqui em azul, não é? Ó? Tudo que está aqui, o azul. Ó, aí ele foi fixado nessa parte aqui, tem 2,5, não tem? Só que o valor P ele deu para cá, né? Ó, vamos supor, ele daria acima de 2,5%, tá? Então você teria aí a tua conclusão. Ó. Ele vai dar acima dessa área, automaticamente ele não rejeita lá a hipótese nula, tá certo? Então é uma outra forma aí, principalmente quando o teste é unilateral, tá? Que ele é bem empregado aí, ele é bem legal e quebra um galho, fica bem tranquilo aí de analisar, tá? Porque você compara direto aí os níveis. Então a estrutura é essa, ó. Ache os valores tabelados, né? T-student, com n-1 grau de liberdade, ó. Então ali o n era, se você pegar um n25, né? Fica 25 menos 1, 24, tá? Faz o gráfico correspondente, aí depois conclui. Aí você vai lá e tira as suas conclusões todas. Tá certo? Esse 24 aqui nem precisa, pode tirar daqui, ó. Aqui é um n qualquer, tá? N qualquer aí que a gente faz. Moleza, então? Fantástico isso, não é? É muito legal, né? Eu também gosto. Ó. Então, assim, teste de hipótese é isso. São afirmações feitas, tá? E aí a gente tem que tirar conclusões a partir de amostras. Ó, para uma amostra de 51 firmas tomadas de uma particular indústria, o número médio de empregados por firma é de 420, com desvio padrão 55. Ó. Antes que os dados fossem coletados, foi feita a hipótese de que o número médio de empregados por firma na indústria era no máximo 408, tá? Então aqui, ó, testar a hipótese com 5% e 1% de significância. É a mesma coisa, tá? Primeiro passo, assim, não esquece identificar as hipóteses, né? Quem que é a hipótese nula, quem que é a hipótese alternativa, ó. A hipótese nula é aqui, ó. Foi feita a hipótese que o número médio de empregados na indústria era no máximo 408, né? Ó, no máximo 408. Então, ó, o H0 aí, só para deixar registrado, ó, é hipótese nula. Se a média é no máximo 408, então Mi menor ou igual a 408. Aí, automaticamente, o H1 vai ser o oposto, né? Ó. A média, se não for menor ou igual a 408, ela vai ter que ser maior que 408, tá? Pessoal, aí só fazer a fórmula, ó. Vai ficar lá o T calculado, Tcal, X barra, ele deu lá, ó, média, número médio de empregados por firma, 420,4, tá? Então, vamos aplicar a fórmula. 420,4
0,4 menos o Mi0, ó, que é o valor usado na hipótese, tá, como referência, 408 sobre desvio padrão S sobre raiz de N. Ó. Desvio padrão 55,7, tamanho da amostra 51. Ó. Então aqui, ó, S sobre raiz de N. Espera aí que eu esqueci. É 55,7, tá? O S. Ó. Então aqui 55,7 sobre raiz da amostra, raiz 51. Então é só fazer essa conta aí. Não tem como errar, né? Ó. 51, deixa eu fazer a raiz aqui antes. Inverter 55,7 vezes. Inverter isso aqui. 420,4. Ó, 1,5898. 1,59, tá? Arredondando aí, ó. Se não tiver errado na conta. 1,59. Pessoal, aí aqui, ó, hipótese alternativa, a média é maior que 408. Se é maior, quando fizer o gráfico, ele é unilateral, né? À direita, ó. Olha sempre a hipótese alternativa, tá? Ela que manda, ó. É só olhar assim, né? Como se tivesse uma flechinha para lá, ó. Tá bem, ó? Se der branco aí, qual lado que é, né? Então aqui é unilateral para cá. Vamos supor, ó, vamos fazer com 5%, tá? Vou fazer o alfa aqui, ó, com 5% de significância. Tudo aqui, ó, é a região de aceitação do H0, né? E tudo para cá, nessa área aqui, vai ser a região de rejeição do H0. Ó, esse valor, então, é o valor tabelado. Vamos fazer lá o T. Alfa 5, o N é 51, ó, o N é grande, né? Quer ver? Ó, vamos pegar aqui a tabelinha T. Ó, tabelinha T. Alfa, ele falou lá 5% agora, ó. A gente vai ter aqui, ó, o alfa, ó, 5%, tá? Que é o que vai estar tudo para lá, né? N menos 1, ó. O N é 51, menos 1, 50. Aí N grande, pessoal, olha só o que vai dar, ó. N50, ó, 5%, daqui, ó, 1676, tá? Porque já é o N grande, né, ó. Então pode ver, ó, quando o N vai ficando maior, vai dar lá 1645, ó, 165 lá da distribuição normal, o Z, tá? Então, por isso, quando fala que é maior que 30, né? Aí já pode usar até o Z, que já fica muito próximo, tá? Essa aqui é a ideia, ó. Então, aqui, ó, vamos usar isso aqui. 1,676, tá? O do Z seria 165, né? Que é a ideia, lá para 90%, tá? De confiança, que ficaria 5% para cada lado, né? 1,676, vamos usar aqui, ó. Então, esse aqui tabelado, ó, esse é o ponto de Koch, né? 1,676, tá? Aí aqui, ó, o T calculado deu 159, ó. Se deu 159, aí é só ver onde que ele cai, ó. Vai cair para cá, né? Então caiu aqui na região de aceitação do H0, né? Ou não rejeição do H0. Então, os dados, né, nos mostram que, de fato, a média populacional é menor ou igual a 480. Tá? Então, portanto, ó, a média populacional é menor ou igual a 408, tá? Utilizando lá, né, com 5% de significância. Tranquilo? Beleza, né? Fácil, né? Ó, tá vendo? É a mesma coisa, ó, que é igualzinho, tá? Uma agência afirma que as propagandas feitas por ela nos últimos meses têm rendido em média 9 mil mensais de lucro. Um dos gerentes da agência traiu uma amostra, ó, encontrando um rendimento de 8 mil, desvio padrão 1000, com base em 51 propagandas. Faça o teste hipótese adequado, tá? Com 5% e 1%. Então, ó, a agência afirma que tem rendido 9 mil. Mas na hora que pega a amostra aqui, ó, parece ser que é menor, não é? Então a gente pode fazer assim, ó, o H0, ó, é a afirmação. Ó,
O H0, ele afirma que a média é igual a 9.000. Aí o H1, pessoal, a gente pode colocar aqui, ó, como a amostra deu menor, né, que os 9.000, então pode ser aí evidências que a média vai ser menor que o 9.000. Não é porque aqui foi igual que aqui necessariamente tem que ser diferente, tá? Porque você já tem lá os dados, né, mostrando que ele vai ser menor. Então, a tendência é que seja menor que 9.000. Aí esse aqui é unilateral à esquerda, né, ó. Ó, a hipótese alternativa H1 é sinal de menor. Se é sinal de menor, setinha para cá, ó. Então o alfa aqui, ó. Vamos pegar um alfa aqui, ó. Vamos pegar um alfa de 5% também, tá? Aí a mesma coisa, né? Faz lá o T-cal, ó, T calculado, que é o x barra da amostra, 8.000, menos o μ0, que é o valor da hipótese, 9.000, ó, sobre o desvio padrão que foi dado aí, ó, 1.000, sobre raiz quadrada da amostra, né, que é a raiz de 51. Ó, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Aqui, ó, bom, vai dar 8.000 menos 9.000, vai dar menos 1.000, né? Sobre esse 1.000 aí vai dar 1, raiz de 51, né? Que vai dar lá para cima. Ó, então vai dar 7,14, né? 51. É isso, né? 7,14. Ó, então aqui dá negativo, né? Menos 7,14. Ó, aí esse T aqui a gente já olhou na tabela, né? No exercício anterior, porque é 51 também. Então é aquele 1676, tá? Como está para a esquerda, negativo. Então ele é menos 1,676. Ó, aí o T calculado aqui, ó, deu menos 7, né? Então, ó, se deu menos 7, no gráfico ele vai cair para cá, ó. Ele caiu na região de rejeição de H0, né? Então, rejeita a hipótese de que a média é 9.000 e, na verdade, os dados mostram que essa média é menor que 9.000. Ó, portanto, a média é menor que 9.000, tá? Com 5% lá de significância. Beleza, né? Bom, aí da mesma forma tem o teste de proporção, ó. Essa proporção da amostra aqui, pessoal, coloquei F aqui, não sei porquê, mas é o P-chapéu, tá? É a mesma coisa. A F aqui era de frequência, tá? Mas pode usar aqui, ó, como sendo o P-chapéu, ó, tá? P-chapéu menos P0, raiz de P0 menos P0 sobre N. Então, ó, proporção da amostra, esse aqui é o nosso P-chapéu, tá? Só para manter a mesma simbologia lá dos intervalos de confiança. Aí aqui são afirmações sobre percentuais, tá? A mesma coisa, ó. É igualzinho, tá, o que a gente estava fazendo antes. Aí ele fala assim, ó, numa cidade, a taxa de mortalidade indica que 60% dos nascidos vivem até os 65 anos, tá? Se fosse fazer lá uma previdência, né, algum plano nesse sentido. Numa amostra com 1.000 nascidos, verificou-se que 530 sobreviveram até 65 anos. Podemos afirmar que a proporção de sobreviventes até 65 anos é igual a 60%? Ó. Então, aqui, ó, a gente tem lá a hipótese nula. A proporção é 60, a alternativa pode ser diferente. Aqui que eu falei, se quisesse colocar o H1 com P menor só, porque o P-chapéu, ele falou, ó, uma amostra de 1.000, 530 que sobreviveram, né? Ó. Então, P-chapéu, ó, 530 sobre 1.000, né? Que vai dar o 0,53, tá? Ó, aí menos o P0, né? Tá aqui, ó. P0, 0,6, 1 menos 0,6, que é o valor que está aqui nas hipóteses. Tudo bem, ó? Esse valor que aparece aqui, ó. Para poder usar, né? O N é 1.000, tá? Cuidado para não confundir com 530. Faz a conta menos 452. Então, por exemplo, você fala lá 5%, né, de significância. Aí aqui, ó, como é proporção, a gente pode usar, ó, a tabela Z mesmo, tá?
a gente pode fazer assim, ó. Por exemplo, aqui, ó. Ó, o teste, nesse caso aí, a gente está colocando o H1 como sendo diferente, mas podia ser menor, tá? Só menor. Porque aqui a amostra já está apontando, né, que ele pode ser menor que 0,6, tá? Não teria problema, tranquilo? Então, se quisesse aqui o H1, ó, a gente podia fazer assim, ó, ou o H1P somente menor que 0,6, tá? Então, o gráfico, quando a gente fizer aí a proporção é a tabela Z. Então, a gente vai ter para cá, ó, vamos supor 5%. Ó, 5%. Ó, então, teste de proporção, tabela Z, da distribuição normal. Tudo bem? Ó, aí a tabela Z, ó, essa que eu passei para vocês aí, a gente pegar aqui, ó, tabela normal. Ó, como que ela foi construída, tá vendo? Olha sempre as áreas, né, que ele tem aí em cima, ó. Ele dá a área de 0 até esse ponto aqui, ó, até o Z calculado, tá? A gente quer achar o Z, não é? Ó, se vocês olharem aqui, ó, ele coloca, ó, parte inteira e primeira decimal. Deixa eu aumentar aqui. Depois de uma certa idade fica difícil enxergar essas coisas. Ó, vou aumentar esse negócio, melhor, né? Melhorou, né? Ó, então, por exemplo, ele dá aqui, ó, parte inteira e primeira decimal do Z, C, tá? Fala aí o Z. E aqui é a segunda decimal. Então, aqui dentro ele dá a área, ó, 0, alguma coisa, tá? Que é a área de 0 até esse ponto. Então, por exemplo, lá no exercício que a gente estava fazendo, a gente tinha colocado 5% aqui, não foi? Ó, de área. Então, por exemplo, assim, ó. Então, a gente tinha lá 5% aqui, ó, de área, tá? Pessoal, aí, qual que é a ideia? A gente vai ter que ver a área até aqui, ó. Então, até essa faixa, ó. Se tem 5% aqui, lembra, isso aqui é a distribuição normal e simétrica, né? 50% para cada lado. Então, essa área aqui vai ter 45%, né? Ó. 45%, tá? Lembra disso? Ó, aí, se tem 45%, aí a gente tem que fazer agora o inverso, ó. Olhar aqui dentro qual que está mais próximo do 45, ó. Ele tem uma sequência aí, tá? Ó, 44.950, 45.053, tá? Então, na verdade, ó, mais próximo seria aqui, ó, 44.950. Aí é só olhar aqui, ó. Ó, ele vem para cá, ele é 1,60 e tanto, ó. Então, na verdade, ele é 1,64, beleza? Aí a gente acha aí, né? Então, faz esse inverso, né? Olha a área aqui dentro e olha para fora, ó. 1,64. Então, vai ser lá o valor tabelado, ó. Como ele está à esquerda aqui no nosso exemplo, se está à esquerda, não esquece que a gente tem que botar o sinal, né? Então, aqui é menos 164, ó. Aí aqui o nosso, a conta deu menos 452, não deu? Menos 452, ó, caiu para cá, na região de rejeição. Portanto, rejeita a hipótese nula, né? Ou seja, a proporção de fato é menor que 0,6, com 5% de significância. Então, ó, é a mesma coisa, ó. Encontra os valores tabelados, faz o gráfico, tá? E tira lá as conclusões. Então, é exatamente igual aí o que a gente estava fazendo, tá? Não tem como errar. Tá vendo? A mesma coisa, ó. Uma pesquisa conclui que 90% dos médicos recomendam aspirina a pacientes que têm filhos. Teste de afirmação com 5% e 1, né? Contra a alternativa de que a porcentagem é inferior. Então, ó, contra a alternativa ele já deu, né? O H1. H1 é menor, ó. A afirmação é aquele o quê? 90% recomenda, né? Deixa eu só montar aqui a hipótese, tá? Depois vocês podem fazer aí. Mas a ideia seria assim, ó. O H0, ó, ele 90% recomenda. Então, P é igual a 0,9. Contra a alternativa,
H1, que a porcentagem ela é inferior. Então, o P é menor que 0,9, tá? Aí uma amostra de 100, ó, 80 médicos recomendam aspirina, ou seja, o nosso P-chapéu vai ser 80 sobre 100, que vai dar lá 0,8, tá? Aí é só aplicar a fórmula lá e fazer a mesma coisa que os casos anteriores. Tá certo, então? Então, moleza, né? Ó, usa lá, vamos supor, 5%, né? Então, a tabelada é a mesma coisa, 164, tá? Faz só a conta aí, vai dar o valor e ver onde cai no gráfico. Então, basicamente isso aí que a gente tem, tá? Ó, então aqui é a mesma coisa, tá? Depois vocês montam aí certinho. Aí ele fala assim, ó, teste de igualdade de médias. Lembra que a gente tinha lá intervalo de confiança, né, para diferença de médias? Dá para fazer aqui também, ó, igualdade de médias, tá? Comparar uma média com a outra. Então você tem um ZK, ó, as médias, H0, né, as médias são iguais, e a hipótese alternativa, as médias são diferentes. Então, x barra 1 menos x barra 2, ó, raiz S1 quadrado sobre N1 mais S2 quadrado N2. Parecido com aquelas fórmulas de antes, tá? Aí, por exemplo, ó, igualdade de proporções, né? A gente tem aqui essas proporções. Aqui esse F1 e F2, a mesma coisa, ó, proporção, tá? É o P chapéu 1, P chapéu 2, ó. Então aqui seria lá o P chapéu 1, P chapéu 2, tá? Mesma coisa, ó, um menos o outro. Tá certo? Ó, aqui quando tem lá suposição, né, que eles são iguais, a esse P ponderado aqui, ó, a gente faz essa continha aí, tá certo? Tem uns exemplos aí. Mas assim, é a aplicação da fórmula também, tá igualzinho lá da estatística 1. Tá certo? Ó. Pessoal, e aí, só para a gente fechar aqui, deixa eu só colocar aqui. Aqui tem alguns testes que são importantes, eu vou só citá-los aqui, mas isso aqui é o que eu falei, a conta já é chata, tá? Ficar fazendo a conta aí, porque às vezes você parte do pressuposto que os dados têm que seguir distribuição normal, né? Aí tem um teste que é muito usado, que é esse de Kolmogorov-Smirnov, tá? Que é o teste KS. Então, a hipótese nula dele, o H0, é que a amostra provém, né, vem de uma distribuição normal. E o H1, que a amostra não vem de uma distribuição normal. Então, aqui, esses testes, como a conta aí é bem chato, é melhor usar aquela parte do valor P que os softwares já soltam, tá? Então, olha lá, ó, valor P. Aí o teste dele, a gente pode pensar assim, ó, pode pensar num caso assimétrico, então a gente pode pensar numa estrutura gráfica mais ou menos assim, ó. Ó, o alfa vai ser tudo para cá, tá? Então você pode considerar o alfa aqui. Aí olha o valor P. Se o valor P for menor que alfa, ó, então ele rejeita a hipótese nula, tá? Ó, se for menor que alfa, então ele está caindo para cá, né? Aí implica o quê, ó? Rejeita o H0, aceita o H1, né? Então aqui, ó, rejeita o H0. Ou seja, a amostra não vem de uma distribuição normal. Agora, quando a gente está fazendo algumas análises estatísticas, às vezes a gente quer mostrar que pertence, que os dados seguem uma distribuição normal, tá? Porque às vezes as hipóteses do modelo, né, pressupõem isso. Aí é muito bom quando o valor P dá maior que o alfa, para não rejeitar, ó. Aí é bom não rejeitar, ó, porque se não rejeita nesse teste, aí ele segue essa distribuição, tá? Então aqui, ó, se o valor P fosse maior, ele não rejeita o H0. Aí é fácil, ó. Quer ver, ó? Vamos supor, você tem lá uma base de dados, tá? A gente tem lá uma base de dados qualquer. Aí, qual que é a ideia? Vamos supor, ó, a gente vai fazer um teste assim, ó. A gente vai testar se os dados que a gente está trabalhando, tá? Ó, ele segue uma distribuição normal com média μ, variância sigma 2, tá? Essa é a hipótese nula. A hipótese alternativa é que isso aí não é válido. Então, eles não seguem, ó, não seguem
uma distribuição normal, média μ, variância sigma 2. Aí supõe ó, que o nível de significância a gente fixou em 5, ó, nível de significância, vamos supor, 5%. Aí a gente roda num software qualquer, no R, no Python, MATLAB, Stata, o que você quiser. Aí a gente vai fazer esse teste então, tá? A gente vai fazer lá o teste KS, ó. A gente vai lá, faz lá o teste Kolmogorov-Smirnov, para ver se esse daí ele segue distribuição normal ou não, tá? Pessoal, aí suponha que o valor do P, ele dê assim, ó, valor P vai dar, ó, 0, vamos supor, 0,324, tá? Às vezes ele coloca um monte de casa decimal. Tá aqui. Olha só, o valor P, então não precisa ficar preocupado com o cálculo, tá? Isso aqui ele dá pronto, o software já solta isso. A conta é um pouquinho chata aí, vamos pegar pronto, ó. Tá lá. Aí, qual que é a análise que a gente faz, ó? Pensa sempre assim, ó, que aí você não erra, ó. Ele faz um gráfico, ó, quer dizer, ele não, né? A gente teria que pensar assim, ó. Qualquer teste, tá? Nos custos de modelagem que vocês forem fazer, tudo a mesma coisa, ó, para olhar o valor P. Aí vamos supor, pensa num gráfico mais ou menos assim, ó. Pessoal, aí aqui, ó, é o alfa. Então vamos supor, o nível de significância tá aqui, ó. A gente fixou, por exemplo, 5%, tá? Aí qual é a ideia? A gente vai pegar aqui, ó, o valor P, lembra? A gente olha da direita para a esquerda, tá? O valor P. Nesse nosso exemplo hipotético, deu 0,0324, ó. Então, ele está caindo aqui, ó, não está? Ó, ele caiu nessa área da rejeição. Porque é aquela estatística do teste, aqui eu nem mostrei fórmula, tá? Que trabalha lá com diferenças. Ele cairia aqui, ó, o valor da estatística, tá? Nesse vermelho. Então, ele dá área até essa estatística. Então, ele está caindo aqui na região de rejeição do H0. Então, no caso, ele não segue, né, a distribuição normal. Ó. Tudo bem? Ó? Ó, portanto, a gente tem lá o valor P. Vou colocar assim, ó, valor P menor que o alfa, né, 5%. Então, implica que rejeita a hipótese nula. O H0. Tá? Então, se rejeita, os dados não seguem uma distribuição normal. Beleza, então? Tranquilo? Pessoal, aí só uma notação, por exemplo, tá? Aqui, ó, se você quiser... Aí você olha o software, mas é um padrãozão, às vezes colocar asteriscos para dizer que foi significante ou não, tá? Ser significante é justamente quando ele rejeita a hipótese nula. Ó. O teste foi significante, tá? Ele tem evidências, né, para rejeitar o H0. Então, às vezes, ele aparece uns asteriscos. Ó. Então, por exemplo, aqui, como foi significante a 5%, ele poderia aparecer assim, ó, 2 asteriscos aqui, para dizer que é significante a 5%. Tá? Quer ver? Ó, isso aqui porque ajuda depois nos cursos de modelos aí, né? Então, vou pegar aqui, ó. Vamos supor, vou pegar aqui exemplos, tá? Só para deixar registrado aí, ó. Exemplos mais da interpretação, tá? Do valor P, ó. Então, ó, qualquer coisa, dê preferência ao valor P em qualquer teste de hipótese, numa análise de dados, porque fica mais fácil, tá? Qualquer software ele vai calcular, aí você toma a decisão por ele, a decisão é a mesma, qualquer que seja o teste, é mais fácil. Aí lembra, só tem que saber assim, ó,
quem é a hipótese nula, quem é a hipótese alternativa do teu teste, tá? Sempre isso. Inventou um nome qualquer lá do teste, procura saber quem é o H0, quem é o H1. Para ver se vai rejeitar ou não, né? E o quê? O que está sendo rejeitado. Aí, por exemplo, assim, ó, vamos supor, suponha que ele deu aqui, ó, um valor P de alguma análise aí que ele fez, e ele deu aqui, ó, 0,08. Deu 8%, não deu? Com 5% de significância, se a gente considerar um alfa 5%, ele não rejeita a hipótese nula, concorda? Porque ali ele está dando 8, né? Ó. Então lembra lá do gráfico, ó, você faz lá o gráfico. Ó, se o alfa fosse 5%, ó, o 5% estaria aqui, o valor P cairia aqui, né? Ó, na aceitação do H0, tá? Agora, se colocar o alfa 10%, concorda que rejeita o H0? Não é verdade? Ó, porque é o alfa 10%, né? Vamos supor que cairia aqui, ó, alfa 10%. E o valor P estaria aqui, ó, os 8. O valor P, vamos supor que deu 8%, tá? Então, com 5% ele não rejeita, com 10% ele rejeita. Aí você fala assim, ah, mas qual que usa, né? Sendo bem sincero, vida real, aí normalmente você vê qual que é seu interesse, entendeu? Lógico, se for medicina, área da saúde, o alfa é pequeno, tá? O alfa é 1%, tá? 0,1%, bem baixo. Agora, mundo dos negócios, normalmente é 5%, 10%, tá? Então, aqui, ó, ele rejeita a hipótese nula com 10, não é? Então, se quiser uma anotação, é assim, ó. Se rejeitou com 10%, aqui apareceria assim, ó. Quando aparece um asterisco só, representa que ele é significante com 10%, ó. Então, significante, ou seja, rejeita a hipótese nula com 10%, ó. Significante, ó, com alfa 10%, tá? Aí, por exemplo, ó, se o valor P fosse, vamos supor, 4%, ó, o 4 já vai cair aqui, né? Ele é significante com 5. Aí a anotação, 2 asteriscos. Ó, esse aqui é o padrãozão, mas às vezes você vai ver algum estudo acadêmico e tal. Tem cara que inventa a moda, faz o inverso, tá? Isso aí dá uma raiva do caramba, mas é meio padrão. Porque normalmente o pessoal coloca nas notas da tabela, tá? Coloca uma tabelinha, né? Lá embaixo ele coloca o que significa cada asterisco, tá? Mas esse é um padrãozão, esse aqui é o mais normal, ó. Então, 4%, ó, ele é significante com alfa de 5%. Ou seja, ele rejeita a hipótese nula. Aí suponha que o valor P desce bem pequeno. Igual muita análise que a gente faz aí de modelos, dá até 0, né? Coloca lá 0, 0, 0, 0, 0, 1, ó. Deu bem pequeno, então ele é significante, ó, 3 estrelinhas, para ser significante com 1%, ó. Com alfa 1%, tá? Então essa é a anotação aí usual. É muito comum, tá, usar esses asteriscos aí. Então, qualquer análise aí de dados, esse valor P ele é muito útil para ver se de fato o coeficiente estimado, tá? Às vezes é uma correlação que foi feita, ele quer saber se é significante ou não. Moleza, então? E aí, ó, tem outro teste aqui, ó, muito importante, porque às vezes também tem pressupostos que as variâncias têm que ser iguais, né? Modelos de regressão tem muito disso. Ah, suponha que as variâncias sejam homogêneas. Aí você tem aqui, ó, H0, ó, as variâncias populacionais são todas iguais, e o H1, pelo menos uma variância é diferente das demais, tá? Então, tem um teste muito usado para testar a homogeneidade de variâncias, que é chamado teste F de Levene. Então, aqui, ó, é a mesma coisa, de preferência pelo valor P na hora de analisar, tá? A conta já é bem chata também. Toma decisão pelo valor P e fica atento aqui, ó, o H0, que as variâncias são iguais. Se o valor P der muito baixo, lembra, vai rejeitar o H0, né? Então, pelo menos uma variância é diferente das demais, ó. Tá certo? Ó? Porque aqui, ó, você pode testar várias, tá? Você pode comparar aí K-médias populacionais, por exemplo, ó. Você tem lá a variância 1,
é igual a variância 2, ó, até a variância K. E aqui, pelo menos uma é diferente, ó. Pelo menos uma. A gente não sabe qual, ele só fala que uma é diferente das demais, ó. Pelo menos uma variância é diferente, tá? Então, você faz aí, roda no software, né? O teste é esse mesmo, é Levene. Todo software aí faz isso, tá certo? Ó. Aí calcula lá o valor P, aí faz aquela análise de antes que a gente fez lá no caso anterior, tá? Pessoal, então, ó, para fechar, é isso aí que eu queria passar para vocês. É muito parecido aí com a estatística 1, né? Mas aqui, ó, não esqueça, qualquer teste de hipótese, ó. Quer ver? Ó, deixa eu só colocar um resumo aqui, ó. Para, ó, qualquer teste de hipóteses, tá? Qualquer, hein? Então, ó, é o que eu falei, qualquer teste, qualquer curso de modelagem, se for fazer qualquer construção de modelo estatístico, sempre aparece um monte de teste, um monte de nome, tá? Uns nomes até difíceis de falar. Tem lá teste de Cochrane, teste de Bartlett, nem sei se a pronúncia é essa, tá? Estou inventando aí. Teste de Shapiro-Francis. Então, assim, só muda os nomes, vai falando um monte de nome bonito, né? Então, às vezes você quer dar robustez na tua análise de uma empresa, às vezes você tem vários testes para a mesma coisa, tá? Então, você faz vários, até para mostrar que aquilo lá, de fato, ele está de acordo, né, com as hipóteses do modelo, tá? Tem lá teste de Shapiro-Wilk, então tem um monte aí. Aqui a gente está vendo os principais. Então, para qualquer teste de hipótese, primeira coisa, ó, identifica as hipóteses, tá? Ó, identificar quais são as hipóteses, ó. Quais são as hipóteses, tá? Então, esse aí é um ponto importante, hein, pessoal? Ó, então, tem que saber quem que é o H0, que é a hipótese nula, tá? Ó, hipótese nula, e tem que saber quem é o H1, a hipótese alternativa, tá? Alternativa. Ó. Aqui agora é coisa bem prática mesmo, tá? Às vezes você está na empresa, o pessoal falou alguns testes lá que você nunca viu na vida, vai no Pai Google lá, joga lá o nome do teste, entendeu? Vê o que é. Deixa claro isso, quem é a tua hipótese H0, tá? Porque, ó, quando você souber quem é a hipótese nula e a tua hipótese alternativa, aí o que a gente deve avaliar? Ó, avaliar o valor P. O valor P, tá? O pessoal na empresa, né, gosta de tudo em inglês, né? P-value, não sei o que, né? Fica mais bonito, né? Não sei o que, tal. A análise fica legal, né? Vamos calcular o P-value, não sei o que, brasileiro adora isso, né? Ó, então avaliar o valor P. Ou P-valor, tá? P-value, o que você quiser. Mas, ó, quando avaliar o valor P, lembra, se der menor, por exemplo, suponha que você fixou na tua empresa, trabalha lá 10%, tá legal, tá? Trabalha na seguradora, vocês adotam lá o 10% de nível de significância. Aí, se o valor P der menor que 10%, que é o nível de significância que vocês usam, então lembra, aí rejeita a hipótese nula e aceita a hipótese alternativa. Aí você sabe, né, o que você rejeitou, tá? Então, só com isso aqui, ó, identificou as hipóteses, tem o valor P, aí você compara, ó, vou colocar assim, ó, comparar, ó, o valor P com o nível de significância, tá? Aí você toma a decisão, tá? Se aceita, se rejeita ou não a hipótese nula. Aí sim, ó, toma a decisão, se rejeita ou não
o H0. Mas é lógico, né? Para rejeitar ou não o H0, logicamente, a gente tem que saber o que está sendo rejeitado, né? Por isso que é importantíssimo, independente do teste, saber quem é o H0 e quem é o nosso H1. Tá certo? Então, ó, intervalo de confiança e teste de hipótese que eu queria mostrar hoje é basicamente isso daí, tá? Então, espero aí que tenha ajudado aí um pouco. Muito obrigado.